Olá pessoal, este é mais um Shoujocast extra, neste mês que eu estou gravando vários vídeos para compensar a minha ausência, porque eu não poderia deixar de falar de uma data tão importante que são os 50 anos do término de publicação do mangá A Rosa de Versalhes, de Ryoko Ikeda. A Rosa de Versalhes é um mangá que marcou a sua época. Ele começou a ser publicado em 21 de maio de 1972 e terminou a sua publicação da história principal em 23 de dezembro de 1973. Na época, e eu falei sobre isso no meu primeiro programa sobre o aniversário da revista Margareto, que foi onde saiu a Rosa de Versalhes, na época a revista era semanal, então um capítulo por semana. A Rosa de Versalhes vai fechar os seus 9, quase 10 volumes entre 1972 e 1973. Para quem não conhece a história, o ponto de partida da Rosa de Versalhes, a série ela acompanha a vida de 3 personagens. O mangá começa com o nascimento dessas pessoas. O Conde Fersen, um conde sueco que vai passar boa parte da sua vida adulta na França. A rainha Maria Antonieta, a última rainha da França antes da Revolução Francesa. E uma personagem ficcional que é Oscar François de Jarjay, que nasceu no dia 25 de dezembro. Oscar é a 7ª filha de um general francês que existiu de verdade, e que queria um herdeiro homem. E quando essa menina nasce, ele decide que esta garota será criada como um garoto, será educada para ser o herdeiro. Talvez aí a Ikeda tenha escolhido, nunca li nenhuma entrevista dela, e obviamente eu não li a maioria das entrevistas dela, só o que me caiu nas mãos traduzido. Não sei porque ela escolheu 25 de dezembro, mas talvez por este caráter messiânico que Oscar vai ter para sua família. Então, A Rosa de Versalhes é considerado o primeiro mangá histórico feito para meninas, porque ele tem uma preocupação em acompanhar o que seriam os eventos da vida da Maria Antonieta, que deveria ser a protagonista, ou assim aparenta no início, e que conduziram até a Revolução Francesa. Só que no andar da história, Oscar François de Jarjay, essa personagem fictícia, acabou se projetando e se tornando a protagonista do coração daqueles que acompanhavam a história, da mesma maneira que a história que saía numa revista para meninas, a Margareto, vai acabar extrapolando o seu público e atraindo mulheres adultas, homens inclusive, para a leitura desse mangá, e se torna um grande fenômeno cultural até hoje. Quando o mangá termina, Oscar já estava morta há 10 semanas. Então, assim, eu fiz resenhas sobre todos os volumes que saíram na versão brasileira da JBC, então reli o mangá, porque eu já tinha lido antes em scanlation, em inglês, em italiano, nas edições que eu tenho em casa, mas eu pontuei lá que o último volume do mangá, depois da morte de Oscar, ele acaba caindo um pouco de qualidade, porque a Ryoko Ikeda, isso ela diz em entrevista, falou mais uma vez, quando ela matou Oscar, se criou tamanha comoção que os editores falaram, você tem 10 semanas para terminar esse mangá. Então ela teve que condensar os acontecimentos da Revolução Francesa, porque Oscar morre na queda da Bastilha, até a morte da rainha Maria Antonieta, em 10 semanas. Então a parte histórica do mangá, que sempre foi muito rica, muito bem pesquisada, mais precisa do que necessariamente seria o esperado num mangá. A Ikeda dela é muito rigorosa nisso, e ela vai trabalhar, claro, em cima do material que ela tem à época, das pesquisas que ela pôde fazer à época. Depois disso, por exemplo, muitas outras coisas a respeito das personagens que ali viveram, fontes históricas, pesquisas, inclusive usando recursos científicos que não estavam disponíveis à época em que a Ryoko Ikeda fez o mangá, se tornaram disponíveis. Por exemplo, Maria Antonieta e o Fersen efetivamente foram amantes. Você tinha todos os autores
durante, né, os séculos que se seguiram aí à morte da Maria Antonieta, já vão mais de 200 anos, acreditavam ou supunham que a Maria Antonieta e o Conde Fersen tinham sido amantes, mas teve que se usar a ciência moderna para examinar, né, as cartas do próprio Fersen, que tinham sido censuradas por ele, para achar lá fragmentos de tinta que pudessem comprovar que determinadas palavras que indicavam afeto estavam lá. Eles são amantes, mas isso não quer dizer necessariamente, né, que eles tinham uma vida, né, íntima entre eles. Aí já seria um outro salto, mas de fato havia essa relação amorosa, afetiva entre eles, que na época da Rosa de Versalhes era somente suposta, né? Ainda que muitos tomassem como verdade. A principal fonte usada pela Ikeda, né, como ponto de partida para o seu mangá foi a biografia de Maria Antonieta, escrita pelo Stefan Zweig, que era um sociólogo, autor. Ele inclusive morreu no Brasil, né, porque ele era judeu. Durante a perseguição nazista, ele acaba vindo para a América do Sul e acaba vindo para o Brasil, né, e morre no Brasil. Então ele fala, né, que seria o retrato de uma mulher ordinária, né? Ordinária não no sentido de vulgar, mas ordinária no sentido de comum. E o Zweig, ele vai falar em determinado momento do livro que era um momento muito dramático, né? Aqueles anos que antecederam a Revolução Francesa, para que você tivesse como rainha da França, eu diria mais como rei da França, pessoas tão comuns, né? Seria necessário ter pessoas extraordinárias ali. Aí, quando eu li isso no Zweig, eu lembrei do Conto de Duas Cidades, né, do Charles Dickens, né, que ele vai abrir também fazendo uma comparação, né, era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, era um tempo de trevas, era um tempo de luz, e aí ele vai falar, na França reinava um rei assim assado, uma rainha assim assado, na Inglaterra, tentando dar a entender que eram figuras inexpressivas para um momento que exigia, né, que você tivesse personagens históricas assim muito mais potentes para enfrentar os acontecimentos, né, que ali estavam dados. Então, a Ikeda, né, ela coloca muito essa Maria Antonieta, né, que não percebe muito bem que a monarquia está nos seus últimos dias, né, que eram necessárias mudanças, mas que também não tinha condição de fazer grandes coisas para mudar aquilo. Quando ela toma conhecimento, já é tarde demais. Neste último capítulo, e eu não vou me estender, esse é um programa rápido, neste último capítulo, a Ikeda, ela, nos últimos quadros do capítulo, ela apresenta a ida da Maria Antonieta para a guilhotina. E vocês vão estar vendo os quadros, eu vou colocar aí para que vocês vejam, né? Vocês veem, né, o quanto ela consegue criar uma narrativa visual que é bela, que é trágica, que é dramática. Então aí está a rainha vestida de branco, com os cabelos cortados. O filme Napoleão estreou recentemente no cinema e optaram por colocar Maria Antonieta de preto e com cabelos grandes, desgrenhados. Seus cabelos foram cortados lá ao pé da guilhotina. Nada disso é histórico, porque você tem exatamente as fontes, elas são muito claras sobre isso. E é interessante porque Maria Antonieta, ela usava luto, ela estava usando preto, por conta da execução do seu marido, né, do rei Luís XVI, que antecedeu em alguns meses a dela mesma, e o governo revolucionário não permitiu que ela fosse de luto para a guilhotina. Ela teve que vestir um vestido branco, né, e só que, né, o que eles tinham esquecido, mas os monarquistas lembravam, é que o branco era a cor do luto das rainhas da França até o início da Idade Moderna. Depois o hábito se perdeu, né? Mas ainda é possível pegar, por exemplo, a Mary Stuart, rainha escocesa, que foi também rainha da França por um breve período. Quando ela perde o marido, ela tem uma pintura dela, um retrato dela usando o branco de luto, né? Enfim, então ao negar a ela o direito de viúva, de usar o preto, que era o luto da época, deram a ela, na verdade, a chance ou a possibilidade de morrer como uma rainha de luto de épocas passadas. Mas, enfim, a Ikeda, ela faz uma narrativa que combina a ida da Antonieta para a guilhotina com a lembrança da Maria Antonieta da sua juventude despreocupada, da primeira vez que ela foi a Paris,
ainda como Delfina, ou seja, esposa do Delfim, do príncipe herdeiro da França, e que foi aclamada quando ela conhece Oscar, que já não estava mais com ela, dança com Oscar, dança com Fersen, e também é mostrada a dor do Fersen, né? Fersen se dilacera, Fersen quer morrer, e aí vem a guilhotina. Aí tem um quadro que aí é coisa da Ikeda que eu pulei, que é Maria Antonieta, a transição de Maria Antonieta para Napoleão. Depois a Ikeda faria uma biografia de Napoleão, um mangá biografia de Napoleão, mas aí a gente vai para os últimos quadros do mangá, que é a morte do Fersen. Então a Rosa de Versalhes abre com a morte, com o nascimento de Fersen, Antonieta e Oscar, e fecha com a morte de Antonieta e de Fersen, que vai morrer só no início do século XIX, e a Ikeda ela faz questão de colocar que depois da morte de Maria Antonieta, o Fersen se tornou um homem de coração duro, que não conseguia ter piedade ou ter sensibilidade com as necessidades do povo, né? E ele acaba morrendo linchado, ele é linchado, né, pelo povo em revolta, né? Então o mangá, visualmente, essa sequência da morte da Maria Antonieta é a melhor, né, o melhor da narrativa visual da Ikeda, mas ainda não é o melhor do traço da Ikeda. A Ikeda ela vai, né, o traço dela vai melhorando, e eu considero que o auge do traço da Ikeda é em Orfeus Nomado, né, na Janela de Orfeus, que é um mangá que viria algum tempo depois. Mas essa morte da Maria Antonieta, a Ikeda bebe também nas ideias do filme da Norma Shearer, que é um filme de 1938, que é a primeira grande cinebiografia sobre a Maria Antonieta, né, que é um filme belíssimo. Eu fiz resenha sobre ele lá no Shoujo Café, vou deixar o link para a resenha. Então, assim, a Rosa de Versalhes, a partir daí, terminou em dezembro de 1973, não teve direito à capa. A capa, vocês vão ver aí também, a capa da revista era marcando o Natal e não necessariamente o fim da Rosa de Versalhes, então não tem capa no capítulo final. E depois a Ikeda emenda no primeiro Gaiden, que é a da Condessa Sangrenta. Mas já em 74 vem a primeira peça do Teatro Takarazuka, que é o teatro feminino, que foi fundado em 1973, que vai ser referenciado naquele anime que para mim foi o melhor do ano passado, Kageki Shoujo. E neste teatro você tem as atrizes fazendo todos os papéis, sejam os masculinos, sejam os femininos. Então, a primeira peça da Rosa de Versalhes já vem em 1974 e é sobre o Fersen e Antonieta, e depois vem uma focada em Oscar e André, né, que se tornou o amor de Oscar depois que Oscar se desencanta com Fersen, né, porque no início do mangá Oscar sofre por causa de Fersen. Importante também acrescentar que foi anunciado, já vai fazer 2 anos isso ou mais, né? Não fui checar a data, mas eu fiz vídeo sobre isso, vai aparecer o card, um novo anime da Rosa de Versalhes, para comemorar os 50 anos, olha só. Foi anunciado lá atrás, quando o mangá estava fazendo 50 anos do início da sua publicação. Nós já chegamos aos 50 anos do final da publicação e nada desse filme animado para o cinema. Acho um filme animado muito pouco para dar conta da Rosa de Versalhes. Tenho medo dessas coisas, mas me recordo muito bem que nos 35 anos do mangá foram liberados, inclusive, já trechos do que seria a animação comemorativa dos 35 anos. Esse anime nunca apareceu. A Ikeda não gostou da animação que foi feita em 1979, então não me surpreenderia se ela tivesse dado autorização e depois voltado atrás. Mas, de qualquer maneira, estamos esperando um anime para os próximos meses, anos, décadas. De repente, os 60 anos da Rosa de Versalhes sai alguma coisa. Mas tem um anime em andamento. Se vai sair ou não, já é uma outra história. E, para quem se interessar pelo mangá, a Rosa de Versalhes saiu pela JBC. Porém, a JBC precisa lançar uma reimpressão do mangá. Até pouco tempo atrás, o volume 1 não estava disponível para compra. E alguém me avisou, porque eu deixei o link lá no blog, e aí eu fui procurar, né, no estante virtual para ver se eu conseguia achar, e eu achei isso aqui, na estante virtual, que é o volume 1 da edição francesa da Rosa de Versalhes. Foi a coisa de fã que eu adquiri este ano.
alguém estava vendendo lá na estante virtual e eu comprei a primeira edição francesa, né? Já houve outra com uma capa mais bonitinha, mas a edição francesa é esse modelo aqui que é muito difícil de ler, que é um modelo em 2 volumes para o mangá original, mais um volume para os Gaiden dos anos 80, mais volumes para os novos Gaiden, que saíram quando do aniversário, começaram a sair quando do aniversário de 50 anos da revista Margareta. Tá? Mas o que eu peço à JBC é faça a reimpressão dos volumes faltantes da Rosa de Versalhes. O 1 não estava disponível. Então, eu não podia deixar de gravar esse programa, que deve ter ficado pequeno, eu espero que tenha ficado. Se meu planejamento não furar, eu ainda farei mais um programa resenhando o filme de Watashi no Shawasena Kekon, o live action. Farei a segunda parte do programa de aniversário da Margareto, da revista, completou 60 anos. A Rosa de Versalhes está completando 50. E farei a retrospectiva do ano, que deve entrar no ar no próprio dia 31 de dezembro. Então é isso. Eu já sei que este provavelmente vai ser o ShoujoCast mais negativado de todo o ano de 2023. Eu vou contar para você um caos aqui para terminar. Eu tenho uma pessoa que me stalkeia, né, que me persegue na internet, desde, sei lá, da época da pandemia, desde o ano da Olimpíada de Tóquio. Essa pessoa já criou múltiplos perfis, desde adolescente, menina estrangeira, pai da menina e por aí vai, né? Fica me mandando ameaças, mensagens. Aí no início ela mobilizava pessoas, inclusive, para vir deixar comentários ofensivos aqui nos vídeos, em todos os lugares onde eu estava, né? Por isso os comentários são todos moderados, tanto aqui como em qualquer lugar, né, onde eu possa moderar. E essa pessoa ficou me perseguindo, me acusou de roubar textos dela, nem sabia onde ela tinha publicado material, e ela só sossegou quando eu descobri que ela estava pegando as resenhas que eu fazia do mangá da JBC e levando para o site dela, inclusive com os links que davam entrada para outros posts do meu próprio blog ou para comprar livros lá no Amazon, né, no que seria meu nome. E aí eu recolhi todas essas provas e disse que se a pessoa não parasse, ela seria processada, né? Tinha uma amiga emocionadíssima, advogada, ficou felicíssima, disse que quando eu quisesse eu poderia tentar. Então a pessoa já não deixa mais comentários, ou finge muito bem, porque ela continua por aí. Mas toda vez que eu falo da Rosa de Versalhes, de alguma maneira, ela vem e começa a negativar esse vídeo. Então eu sei que esse vídeo vai ter muito mais dislikes do que eu tenho de somatório de likes em qualquer vídeo que eu tiver feito esse ano. Seja bem-vinda, ajude a divulgar meu vídeo, porque a gente sabe, like e dislike tem o mesmo peso para o YouTube. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, geralmente eu esqueço, deixe seu like, deixe seu comentário, siga o canal. Não consegui atingir o que seria o meu sonho para este ano, que seriam os 5.000 pessoas seguindo o canal. Quem sabe ano que vem a gente chega lá. Então, tchau, tchau para vocês e até a próxima!